E aí pessoal do Mundo do Carro, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do Civic geração 9, tá? É uma geração que foi de 2012 a 2016 e o papel dele foi difícil, que foi substituir, inovar a geração 8, que foi incrivelmente aceita em design, desempenho, em tudo, né? O brasileiro amou, era um visual lindo o G8 e com aquele painel de 2 andares, veio incrível, né? Foi um sucesso total. E aí veio a geração 9 em 2012, continuou com aquele painel de 2 andares, continuou, teve melhoras no painel, foi muito mais legal, e só que o design veio um pouco conservador, então ele perdeu um pouco aquele visual esportivo que ele tinha. Obviamente continuou muito bonito, mas eu acho que o pessoal na época esperava um pouquinho mais, né? Ele ficou um pouco mais conservador. Bom, quando ele foi lançado, o G9, ele tinha uma motorização apenas 1.8, tá? Isso rendendo 140 cavalos com 17,7 kg de torque, quilograma-força-metro de torque no etanol, e 139 cavalos com 17,5 kg de torque na gasolina, tá? É um desempenho bom, o câmbio continuou sendo um câmbio de 5 velocidades no automático, bom, com respostas rápidas para a época e bem confortável. E aí depois, em meados de 14, começo de 15, trouxeram o motor 2.0. Então aí tinha o motor 1.8 e o motor 2.0. Já o motor 2.0, ele oferecia 155 cavalos no etanol com 19,5 kg de torque. Na gasolina, esse motor rendia 150 cavalos com 19,3 kg de torque. Então é um motor que veio, trouxe mais potência, mais torque e também foi bem aceito. No início, também veio, quando tinha o motor 1.8, ele possuía o tanquinho de partida frio. Então ficava lá na frente, do lado direito, parecia aquela abertura de tanque normal de combustível, mas era aquela abertura para o tanquinho a frio. Isso quem tinha era o Fit, o Cit, e o Civic geração 8 já possuía essa abertura dianteira lateral combustível, né, para o tanquinho de partida frio. E é que a maioria dos carros é quando você precisa abrir o capô e para ir tirar aquela tampinha para encher o tanquinho. O do Honda Civic, ou melhor, o da Honda, é externo, você não precisa abrir o capô. Por dentro do carro você destrava mesmo, abre a tampinha e você pode abastecer o tanquinho de partida frio. Depois, em 2015, 16, a Honda abandonou essa tecnologia, ou melhor, substituiu essa tecnologia e trouxe o Flex One, onde você não precisa mais do tanquinho de partida frio. Então o aquecimento em dias frios fica no próprio bico, tá? Então você dispensa o tanquinho de partida frio. Isso bem interessante, muito melhor. Nós tínhamos várias versões, tá? E tínhamos algumas opções de roda. Então tinha a roda aro 16 e a roda aro 17, dependendo do ano. Nos carros, nas versões que vinham calçados com rodas aro 16, os pneus usados eram 205/55. Nas versões que calçavam aros 17, eles vinham com 205/50. Tá? Então esse mínimo que diminuiu no perfil foi para compensar o aro que aumentou, de 16 para 17. Obviamente o aro 17 dava um outro visual para o carro, era muito mais bonito, mas ele te cobrava um pouco no conforto, tá? Ainda mais para esse nosso asfalto brasileiro, que é péssimo. Ele bate mais seco, fica um pouco mais duro o carro, né? E está propenso a fazer bolhas e estourar, rasgar um pneu. Mas visualmente era muito interessante, ainda é muito interessante. O Civic, ele, por ser uma categoria de sedã médio, ele possui freio a disco nas 4 rodas, tá? Na dianteira discos ventilados e na traseira discos sólidos. Então a frenagem é bem interessante, o carro para muito bem. Falando um pouquinho de suspensão, o Honda ele é famoso pela estabilidade, o carro sempre na mão, de uma dirigibilidade muito boa. Isso é devido à sua suspensão independente nas 4 rodas, tá? Então o Civic sempre foi famoso por ser um carro estável graças à suspensão independente nas 4 rodas que se manteve na geração 9. Passando um pouquinho agora para a parte de segurança, itens de segurança, o Civic ele trouxe nas versões de entrada 2 airbags frontais, que é o airbag do motorista e o airbag do passageiro. Nas versões completas trazia 4 airbags, então os 2 frontais e 2 laterais, motorista e passageiro. Trazia sim o freio ABS nas 4 rodas. Ele, nas versões completas, tinha o controle
de tração com controle de estabilidade. Nas versões de entrada, ele não possui esses sistemas. Outro ponto interessante também, que a Honda já emprega há um tempo na linha já, é a direção elétrica. Então, se você comparar a direção elétrica com a hidráulica, a direção elétrica ela dispensa todo aquele sistema complexo de mangueiras, óleo, bomba hidráulica. Então, a direção elétrica é só um motor elétrico que faz virar a direção de uma forma muito mais simples. A direção fica mais leve, ela continua sendo progressiva, ou seja, em baixas velocidades você tem uma direção muito leve para fazer manobras e de acordo com que a velocidade aumenta, ela fica mais rígida para te passar segurança. Tá? Então é uma direção muito melhor. E outro ponto, ela deixa o carro mais econômico, porque ela não tem uma bomba hidráulica que o motor precisa girar para deixar a direção leve, né? Então você não está roubando mais energia do motor. Então a direção elétrica também traz economia. Bom, Honda, a gente já sabe, são carros extremamente confortáveis, eles são carros muito espaçosos, tá? Você pode levar 4 adultos com muito conforto, tá? No banco traseiro eu vou ser bem sincero, você tem bastante espaço para as pernas, mas 3 adultos lá atrás, difícil você achar um carro que leve com conforto 3 adultos. Mesmo se você pegar a categoria de sedãs grandes, a categoria de cima, você não tem conforto com 3 adultos. Tá? São pouquíssimos os carros que você tem conforto com 3 adultos no banco traseiro. Então o Civic leva 4 adultos com bastante conforto. É possível levar 5 sim, mas para uma viagem longa, 4 adultos vão muito confortáveis. Bom, a gente já conhece a fama, o Brasil adora, né, o mundo adora carros Honda devido à sua baixa manutenção, carros muito confiáveis, carros econômicos, e o Civic geração 9 não é diferente. Então você tem uma confiabilidade muito grande no carro, na marca, e isso é o que torna, na hora de vender, é muito fácil vender o carro, o preço dele se mantém alto se comparar com alguns concorrentes. Tá? Então eu particularmente gosto bastante do carro, e é um carro que você viaja sem se preocupar. Claro que se a manutenção estiver em dia, vai sossegado que não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Bom, falando um pouquinho agora da parte interna, nós temos ali, como eu havia comentado, ele manteve da geração 8 o painel de 2 andares. Então na parte superior você tem ali um velocímetro digital, que eu particularmente gosto muito, porque você precisa desviar menos o olhar do horizonte da sua estrada. Se você tivesse o velocímetro mais abaixo, o seu olhar tem que desviar mais para você aferir a velocidade. E por ser digital, está de fácil leitura quase no horizonte. Então é um ponto positivo muito grande desse painel para o Honda Civic. Nas laterais do velocímetro você tem do lado esquerdo o tanque de combustível e do lado direito o consumo instantâneo, que vai de 0 a 30 km por litro. Então ele te mostra se você está dirigindo de forma econômica ou não. Tá? Na lateral do velocímetro ele ainda tem 2 barras coloridas que alternam em 3 cores. Verde se sua forma de condução estiver sendo econômica, um verde água se estiver sendo mais ou menos econômica e azul se não estiver sendo econômica. Então o tempo todo ele fica trocando essas 2 barras de cor e isso é bem interessante porque você consegue se policiar para ter uma direção mais econômica. No painel também, do lado esquerdo do volante, você tem um botão Econ, que é o modo econômico, né? Então se você ativar o modo Econ, ele trabalha alguns pontos do carro para deixar o carro mais econômico. Isso influencia a sensibilidade do pedal e as trocas de marcha. Então se o modo Econ estiver ligado, ele vai fazer trocas de marcha com rotação mais baixa e priorizar a economia de combustível. Tá? Ainda falando do painel, ele tem o iMid, que é uma tela que fica acima dos comandos de áudio e ali possui câmera de ré, computador de bordo, informações de áudio, você consegue colocar um papel de parede se você quiser, da sua escolha, para mudar a cara do carro, e você pode ter algumas definições e ajustes que você pode fazer nela. Tá? Passando para o painel do lado direito, ele originalmente vem com aqueles botões, ele não tem multimídia nas versões de entrada. Então ele tem vários botões, todos referentes ao áudio. Logo abaixo você tem o ar digital com a função automática. Tá? Esse carro também tem conectividade para o USB com a função iPod, tem auxiliar e tem um 12 volts ali no painel. Tá? Ele tem também o console central, que é um apoio de braço, que é
bom, bem interessante, ele se desloca para frente para melhorar a sua posição, para ficar mais cômodo, confortável. E dentro é um porta-trecos, tá? De um tamanho bem interessante. Uma coisa que é legal nesse carro é que todas as aberturas são internas e do lado esquerdo do motorista. Então a abertura do capô do motor, a abertura do tanquinho de partida frio, a abertura do porta-malas, a abertura do tanque, todas ficam do seu lado esquerdo de fácil acesso e muito bem acabadas, por sinal. Na parte da porta do motorista, ou melhor, as 4 portas, elas possuem soft touch, tá? Isso é bem legal para a categoria. Mas falando um pouquinho da porta do motorista, os 4 comandos de vidro são a função um toque, ou seja, com apenas um toque eles sobem ou descem completamente. Então é a função automática, digamos. Tá? O ajuste também na porta do motorista fica o ajuste de retrovisores, trava das portas e trava para crianças. Bom, o tanque de combustível ele tem 57 litros, que é um tamanho padrão, ou muito próximo do normal para a categoria. Só que por ser um carro econômico, que chega a fazer médias, de acordo com o Inmetro, de mais de 14 km com litro na gasolina, falando na estrada, ele te dá autonomias aí superiores a 700 km, tá? E dependendo da forma de condução, pode chegar próximo dos 800 km, que é uma autonomia bem interessante. Bom pessoal, então essa foi a nossa avaliação do Honda Civic geração 9. Eu acabei focando um pouco mais na versão LXS, que é a versão que eu conheço mais. Espero que vocês tenham gostado. Deem seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É dessa forma que vocês incentivam a nós continuarmos gravando para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado e até a próxima.